Olá, eu sou a professora Líbia Macedo e hoje começamos nosso bate-papo sobre esporte e sociedade de uma maneira mais específica. Espero que estejam animados com essa prévia que já demos na nossa aula inaugural. Bom, então já que o tema da nossa disciplina é esporte e sociedade, eu gostaria de lançar um desafio para vocês como um formato de aquecimento, para que a gente refletisse um pouco sobre como o esporte está inserido no cotidiano das pessoas. E no seu cotidiano também, pensem um pouquinho. Aproveitem e anotem essas situações. Tenho quase que certeza que algumas dessas palavras, como lazer, escola, conteúdo, tema de conversa, amigos, cotidiano, atividade física, pode ter aparecido aí como algumas das possibilidades que no pensamento de vocês e que vemos que o esporte, mesmo não sendo praticante, ele entra na sua vida como tema de conversas e oportunidades de se reunir com amigos, sem falar que o esporte está presente nas diferentes culturas de diversas formas, em ritmos de passagem como tribos, acompanhando a supremacia de povos, relacionado aos deuses como nos Jogos Olímpicos da Era Clássica, representando situações de nosso cotidiano, enfim. Como diz o sociólogo Elau na sua frase, o esporte é um fato social relacionado ao modo de agir e sentir de um indivíduo. Estamos falando de um esporte como um fenômeno social, um fenômeno observável na vida cotidiana que se articula com símbolos culturais, econômicos e políticos. O esporte que desempenha um importante papel na formação do homem e da vida em sociedade e é importante instrumento no processo de integração social, na educação, na transmissão de valores e na saúde, mas que também pode eclodir comportamentos descontrolados, acirrar rivalidades. O que eu quero salientar é que esporte não é bom nem ruim, ele é o que se fizer com ele, mas genuinamente ele atua mais como um elemento positivo e agregador na vida dos indivíduos. Então, como fenômeno social, ele incorpora as várias faces da cultura, tornando-se um elemento que se agrega aos acontecimentos sociais. O autor francês Parleba comenta sobre como o esporte é representativo do microcosmo social. Até espelha o que acontece no cotidiano dentro da sua dinâmica e não tem como se dissociar. Quando eu mostro nessa imagem aqui um estádio, pensa nas divisões dos estádios quando a gente vai lá assistir um jogo, principalmente nos antigos, quem tem mais ou menos a minha idade. Foi porque os estádios, lembra que tinha geral, que era o ingresso mais barato, mais perto do campo? Era o lugar do povão. Hoje as divisões mudaram, os estádios se modernizaram, mas mantêm diferentes níveis de serviços e preços. Isso equivale às estratificações sociais, né? Mais ricos, mais pobres, classe média, como a tribuna, os reis, os políticos, os famosos, os cartolas, né? Que vão lá ver o espetáculo esportivo. No jogo, vemos polarizações quase beirando um teatro, onde o oponente deve eliminar o adversário, mas ao mesmo tempo tem o cumprimento inicial e final, mesmo não sendo espontâneo por vezes. O ajudar a levantar, o fair play e a consciência que é necessário haver o oponente para você poder demonstrar o seu domínio, e até mesmo ao perder a consciência do que é e no que o outro foi melhor. Nessa perspectiva, a própria ética esportiva supõe que o papel do adversário seja assumido em sua plenitude. Uma competição, um duelo, só tem sabor e inflama o público quando cada indivíduo ou equipe se esforça ao máximo para derrotar o oponente, senão não é fidedigno ou fica parecendo fake. A não ser nos jogos beneficentes que têm um fim comemorativo e festivo, mas se espera belos dribles também. Bom, essa sociedade que amplamente é estudada pelas ciências sociais também pode ser aplicada dentro de um fenômeno esportivo e suas nuances. Vamos então, nas ciências sociais aplicadas como antropologia, através dos seus simbolismos e diversidade cultural e seus costumes relacionados às práticas esportivas, e aí na política, principalmente focada no poder e seus abusos por vezes, e suas estruturas. Já na sociologia, ela fica mais focada na questão das relações humanas.
porque referente à sociologia aplicada ao esporte, genérica em determinada sociedade, que exerce sobre o indivíduo uma coerção social e ainda é exterior ao homem. Então o esporte é um fato social e, portanto, interessa a sociologia, principalmente referente aos seus estados, normal, de sociedade saudável ou patológico, numa sociedade doente. Aqui também nós temos uma crítica do distanciamento do esporte, formação, educação, que já comentamos na aula inaugural. Muitos professores entendem que a perda da condição originária do jogo, do esporte, descaracterizada mais fortemente pela mercantilização e o mundo dos negócios no esporte, prejudica os bons princípios da área esportiva. Os grandes eventos esportivos são rituais de forte expressão coletiva e tradutores de uma cultura que podem ser vistos, inclusive, como equivalente aos sociológicos da religião devido à sua extensão e influência social no seu envolvimento e torcida exacerbada. Aliás, o conceito de anomia de Durkheim ocorre de forma particular no esporte, entendendo a anomia como os indivíduos agem de acordo com as regras coletivas e dessa maneira a sociedade busca manter seu equilíbrio e coesão. A ausência dessas normas coletivas leva a sociedade ao estado de anomia. Torcedores quase do lado de outros agem como manada, esquecem as regras da sociedade, inclusive sendo defendidos por eles, mesmo que errados. Ao longo desse curso, vamos ver as ciências sociais, suas vertentes e seus estudiosos apoiando através de suas pesquisas e teorias muito do que vamos comentar aqui no cotidiano do esporte e em suas entidades, e na indústria que se formou em torno dele. Entender elementos genuínos, impactos e transformações é o desafio de nossas abordagens e de gestores de esporte, que devem estar atentos a todas as nuances e influências para gerenciar da melhor maneira esse segmento. Bom, esse foi o nosso primeiro encontro, a gente se encontra no próximo bloco.